católico, apostólico, romano, ípios! Está começando mais uma escola demonical. Eu sou a Sara, aquela que já aprendeu que fé e fatos não andam juntos. E estou aqui com a Dani. Fala, Dani, alguma coisa? Oi, Nossa! feliz ano novo. Pelo amor de Deus, as pessoas também ouvem. Você vai só fazer isso e ninguém vai ouvir nada. Vai ficar um silêncio absurdo. Desculpa, feliz ano novo. E no episódio de hoje é uma sugestão de uma ouvinte muito querida por nós, que tem propagado a nossa santíssima palavra aos quatro cantos dessa terra, que a Dani costuma chamar de mamãe, eu costumo chamar de sogra. Uma salva de palmas aqui para a nossa ouvinte fiel. Inclusive, ela é a primeira a cobrar episódios novos quando a gente fica algumas semaninhas sem publicar. Temos uma fã, pelo menos. A gente tem uma que nos obriga a manter. Né? Hoje nós vamos mergulhar fundo em 8, na verdade são 9. Mas no vídeo está escrito são 8, tá? 8 fatos bíblicos que supostamente aconteceram de verdade, com comprovações científicas de que realmente aconteceu. E eu vou usar e abusar da palavra supostamente, porque esse canal ele tem uma fama de processar pessoas que questionam seus fatos. E quem sou eu para dizer que os fatos não são fatos, né? São fatos. Ora, Fatos são fatos. Inquestionáveis fatos. Fatos são fatos, fake news são fake news. Exatamente, não existe fake news nenhuma nesse vídeo. São fatos de coisas que foram comprovadas cientificamente pela ciência que aconteceram de fato. Mas antes, vamos aos recados. 3 palavrinhas só! Recebemos uma cartinha. Uma carta de verdade, uma carta nominal. Você aí que está ouvindo, não sabe, não entendeu, é uma carta mesmo. Eu tô me sentindo a própria Xuxa. Peraí, você passou o nosso endereço pra alguém? Porque eu recebi uma carta. Eu tô um pouco assustada. Alô, Polícia Federal? É super bonitinha, super dobradinha aqui, ó. Uma cartinha. Chegou no meu portão. Seu portão? Alguém botou no seu portão aleatório? No portão de casa. A pessoa descobriu o nosso endereço? Estava essa cartinha. Você não tá preocupada com essa parte da informação? O que tá acontecendo? Socorro, não, Deus! Não tem endereço, não tem nada. Imagina. Tem nada? Não, só uma cartinha. Mas vamos ler a cartinha, primeiro. No início da cartinha tem o endereço do local, não vou ler, obviamente. Vamos lá. Prezado leitor, espero que esteja bem. Gostaria de compartilhar uma mensagem positiva. Na sua opinião, como podemos escutar a Deus? O Deus verdadeiro orientou os homens a escrever os pensamentos dele num livro sagrado. Esse livro é a Bíblia. Ela tem informações importantes que Deus quer que você saiba. Deus sabe o que é melhor para nós. E toda a sabedoria vem dele. Um erro aqui, a pessoa colocou dele com D minúsculo. E todo mundo que é crente sabe que tudo que se refere a Deus tem que ser com letra maiúscula. Então tinha que ser... Na verdade é o ele que é maiúsculo, o D é no... Ah, sei lá. É dele, não é dele, apóstrofe ele? Não. D, apóstrofe ele? Não. É o D normal, minúsculo, e o ele que é grande, o E que é maiúsculo. Eu nunca entendi a lógica disso. Ué, mas vai ficar horrível. D, ele. É assim, porque é ele. É que crente não deve saber escrever, então. Eu tive uma professora de escola dominical que ela dizia que a gente não devia escrever o nome do diabo com letra maiúscula. Do diabo? Então não pode escrever diabo em letra maiúscula ou o nome do diabo? Mas qual é o nome do diabo? Satanás. Não pode escrever com letra maiúscula, com letra minúscula. Minusculíssima. Quanto menor, vai melhor. que ele vê que tá maiúsculo e aí ele se sente o poderoso. Mas ele não pode se sentir. Enfim, continuando aqui na leitura. Provérbios 1:5 diz: o sábio escuta e assimila mais instrução. O homem que tem entendimento obtém orientação perita. Por escutar a Deus, você se torna realmente sábio. Gostaria de saber mais? Te convido a ler a revista Escute a Deus e Viva para Sempre, disponível gratuitamente no site jw.org. Tá fazendo propaganda, eles nem pagaram. Basta acessar o site e digitar o tema na barra de pesquisa
Você tá mostrando aí o QR Code? Não, tem que mostrar o QR Code, que é o mais importante. Ah, mas aqui o QR Code não vai focar. Não vai focar, né? Enfim. Tá longe a câmera. Gente, finge que tem um QR Code aqui. Você também pode pedir um curso bíblico sem custo no site. No QR Code tem mais detalhes. Atenciosamente, a pessoa falou o nome dela, não vou falar o que pode. E aqui embaixo tá escrito assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, e não haverá tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já se passaram. Apocalipse 21:4. Testemunhos de Jeová colocaram isso na porta da nossa casa. Prefiro que seja testemunho de Jeová, porque alguém tenha descoberto o nosso endereço. Tava nervosa já. Essa é uma nova maneira de coisa. Eu quase fiquei com vontade de dar uma passada lá. Vai sozinha, né? Mas, se você quiser deixar pra gente uma carta da hora, manda um e-mail, tá? Porque o nosso endereço a gente não vai passar pra ninguém, não. Manda o seu e-mail pra gente, escolademonical@gmail.com. Nesse mesmo endereço você também pode fazer a sua oferta de amor. Nos siga em todas as nossas redes sociais, é tudo @escolademonical. A gente só não tá no Facebook, porque, enfim, a gente... Não fala isso. Não fala o que você ia falar, não faz isso. Enfim, fim dos recados, vamos lá. Muito bem. O título do vídeo é 8 fatos bíblicos que aconteceram de verdade. Aconteceram de verdade. Aconteceram de verdade. É real oficial, É real família. oficial. A gente tem comprovação cientificamente científica de que aconteceram de verdade. E eu espero que você esteja preparado. Não. Para confrontar a verdade. A verdade é importante a gente ver a verdade. Tô arrependida já. Então vamos lá. Bem, bom, sem qualquer sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E isso está registrado até mesmo no livro Guinness dos Records. As passagens mais populares, como o dilúvio e a luta entre Davi e Golias, por exemplo, são conhecidas até por quem nunca leu o livro sagrado. A ciência tenta entender as várias passagens bíblicas, como também encontrar evidências que comprovem que realmente aconteceram. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte. O vídeo ele já começa com o cara falando que a Bíblia é, sem dúvidas, o livro mais vendido do mundo. E isso realmente, toda vez que você pesquisar qual que é o livro mais lido, eles vão falar realmente que é a Bíblia. Uhum. Só que, o que acontece? Esse negócio de vender muito a Bíblia, o que acontece é que não significa necessariamente que ela é o livro mais lido. Porque a maioria dos crentes não leram a Bíblia inteira. E se, inclusive, se a maioria dos crentes lessem a Bíblia inteira, eles nem crentes seriam, muito provavelmente. E tem muito crente que é crente e nem sabe ler. Nunca nem leu, entendeu? Vive daquilo que o pastor fala. E outra, essa quantidade absurda de livros da Bíblia, essa quantidade absurda de Bíblias que são compradas, na verdade é mais para fazer essa distribuição gratuita. Não é como se todo mundo fosse até a loja da CPAD e comprasse uma Bíblia. Não, é distribuição gratuita. Então, ela ser a mais vendida no mundo não é um grande mérito. É que a distribuição gratuita acho que não conta como venda, conta? Conta porque você compra na loja. Ah, entendi. Você vai na loja, compra, entendeu? E aí você faz a distribuição. A compra foi feita, entendeu? O segundo livro mais vendido, no caso, é o Dom Quixote. Nunca li esse livro, mas é o segundo livro mais lido. E o terceiro muda em vários... Cada site fala de um jeito, mas tem site que fala que o mais lido é o Harry Potter. Bom livro. Nice. A escritora nem tanto, mas o livro é ótimo. E, perguntando pra galera do Instagram, eu perguntei pro pessoal se eles já participaram, reúne vários jovens, normalmente é sempre o jovem, que é um pobre coitado, reúnem vários jovens pra distribuir bíblias. Nossa. Evento bacana, né? E eu fiz parte de eventos assim e eu vi que tinha gente que fez parte. Alguns falaram, não, nunca ouvi falar nisso. Mas existe. É porque existe uma bíbliazinha diferente, que ela é bem mais barata e ela não tem muita coisa, sabe? Ela não tem muito guerigueri e tal. Então, tipo, sei lá, você consegue pagar R$5 nessa bíblia. E a Bíblia inteira tem os 2 testamentos, né? Ou aquela Bíblia que tem só o Novo Testamento, ou que tem só o Antigo Testamento. E é esse tipo de Bíblia que eles usam pra fazer essa distribuição.
Na faculdade onde eu fiz enfermagem, tinham 3 bíblias. E elas estavam ali disponíveis. Se você quisesse, você podia pegar, levar pra casa e ser feliz. Então, tipo, usar esse dado como é o livro mais vendido é questionável, porque não significa necessariamente que essas pessoas realmente abriram esse livro, leram ele, absorveram e falaram, putz, show. Você chega para as pessoas que leram Don Quixote, são pessoas que efetivamente leram Don Quixote, né? As pessoas que falam, eu li Harry Potter e compraram Harry Potter, são pessoas que compraram para ler mesmo, né? E, assim, a maioria de nós, crianças crentes, a gente nem sabe como que uma Bíblia surgiu na nossa vida. De repente tava lá, né? Ela só brotou. Ela só apareceu. Ou alguém te deu de presente, ou ela só literalmente apareceu na sua casa mesmo. Na casa dos meus pais tem um monte de Bíblias. Eu não faço a mínima ideia de onde vieram elas. Elas só estavam lá. Só estavam lá, de repente, Bíblia. Exato. Não, e eu ganhei a Bíblia do adolescente, eu ganhei a Bíblia do jovem. Quando eu participei de um negócio da escola dominical, uma gincana da escola dominical, eu ganhei uma Bíblia. Então você só vai ganhando o bagulho. Isso não significa A necessariamente... minha mãe me deu uma Bíblia para criança, que era muito bonitinha, que ela era toda ilustrada. Essa Bíblia Era é clássica. muito legal. Essa Bíblia ilustrada é clássica. Essa eu li inteira. Claro, que né? é Ela é ilustrada. enorme. Mas eu não sei se essa Bíblia ela conta como, sei lá, livros mais comprados. A Bíblia. Ah, não, acho que é porque eles davam uma resumida boa nas histórias, né? Mas é capaz de contar, hein? Essa eu li inteira, era muito legal, era muito bonitinha as ilustrações. Eles devem Era colocar... bem caro, tipo, pode ser livro de criança. Eles devem colocar qualquer coisa como Bíblia, só pra poder dizer, continuamos no topo, ainda somos o mais vendido. Com certeza. É igual hoje em dia, tá mudando, né? Antigamente a maior religião era o catolicismo e agora tá sendo o evangélico. Aí quando tu vai ver a quantidade de gente que fala que é evangélico e vai na igreja uma vez por ano, ou vai na igreja só no domingo, ou você chega pra essa pessoa e pergunta o que tá escrito em Esdras? Sobre o que é Esdras? A pessoa Faz nem ideia. não faz a mínima ideia. Não sabe nem o que você tá falando. Não sabe. Fala, existe Esdras na Bíblia? Eu não sabia. Entendeu? Aí você chega pra pessoa e fala, tá bom, mas sobre o que é Judite? Judite? Não fode comigo, Judite. Nem tem na Bíblia, porque essa é da Bíblia Católica, Judite. Outro ponto muito importante nesse negócio de falar sobre a Bíblia ser o livro mais lido do mundo. Qual Bíblia? Porque existem várias. A Bíblia Católica, né, que ela tem 73 livros. A Bíblia Ortodoxa, que tem 78 livros. A Bíblia Evangélica, que tem 66 livros. Então, quer dizer, de qual Bíblia você tá falando? Qual que é a Bíblia que é a mais vendida? Qual que é a mais lida? Existem muitas, então, tipo... essa é uma pergunta meio que ambígua. Achei. A Dani achou. Ai, esse livro, essa Bíblia! Aí. Era essa aqui que eu tinha. Que eu amava essa Bíblia. Era muito bonitinha as ilustrações, cara. Aí eu lembro que uma vez eu derrubei... Acho que foi Coca-Cola na Bíblia. Aí eu deixei ela fechada, tipo, um tempão assim pra secar. Aí depois as páginas não grudaram, porque eu consegui desgrudar elas. Mas elas ficaram parecendo que jogou café, sabe? Olha, que Aí parecia envelhecido assim. Os caras tudo manchados. Os rios de sangue. As pragas bíblicas formam um conjunto de 10 desastres naturais que Deus enviou sobre o Egito para libertar os israelitas da escravidão. Por muitos anos, estudiosos seculares consideraram que essa narrativa não aconteceu realmente, mas foi escrita pelos israelitas em uma data posterior para destacar o poder do seu Deus sobre os deuses dos outros. No entanto, evidências recentes sugerem que as 10 pragas bíblicas de Moisés e do faraó Ramsés podem, na verdade, ter ocorrido. Em 2010, pesquisadores que estudaram os estalagmites em cavernas egípcias e utilizaram a evidência geológica obtida para reconstruir e mapear padrões climáticos do passado, notaram um acontecimento dramático há aproximadamente 3.000 anos, coincidindo com o reinado do faraó Ramsés II. A evidência revelou que durante esse período, uma mudança climática significativa ocorreu repentinamente, resultando em um rápido aumento de temperatura e uma severa seca em todo o Egito. Foi tão intensa que teria secado o poderoso rio Nilo, transformando no que os pesquisadores descreveram como um curso de água lamacento e de um movimento lento. Bom, com essas novas descobertas, pesquisadores de todo o mundo começaram a perguntar se essa ocorrência poderia ter resultado nas 10 pragas mencionadas na Bíblia. Bom, vamos nos lembrar das principais. A primeira delas foi a transformação do rio Nilo e de seus afluentes em sangue. O rio de sangue afetou a pesca e a agricultura dos egípcios, que dependiam do Nilo para sua sobrevivência. A priori, cientistas pensavam que a cor avermelhada pudesse ter sido originada de materiais ferrosos presentes no rio, mas isso foi descartado. Estudos mais recentes, no entanto, revelaram que o Nilo foi afetado por algas de água doce, do gênero Oscillatória,
conhecidas como algas de sangue de Borgonha, que avançaram e se reproduziram em grande quantidade nas águas do Nilo. Em quantidade exagerada, as águas comprometem bastante o nível de oxigênio da água, matando os animais que vivem nela. Para piorar, o fato do Nilo estar com seu nível muito baixo, além da morte de inúmeros peixes, também teria deixado a água barrenta, fedida e inutilizável. Os cientistas dizem que é condizente com o que é relatado na Bíblia. Eu só acho engraçado uma coisa. Ih, lá vem. Só acha engraçado? Eu só acho engraçado uma coisa. Primeiramente, no próprio livro de Êxodo, os sacerdotes do faraó, eles já haviam... Sou faraó. Desculpa. Que essa merda. Porque os próprios sacerdotes mostraram que eles também conseguiam transformar o vinho em sangue. Ah, tá. Eles também tinham esse poder. Isso, eles também tinham esse poder. Na verdade, tudo que Moisés fazia, os sacerdotes iam lá e faziam igual ou melhor, né? E mostravam que, oi, não tem nada demais essa história que você tá fazendo. Tudo bem que isso faz sentido com a narrativa do Moisés, porque inclusive se você ler a história de Moisés de Êxodo, é total a jornada do herói. Sim. Porque no começo ele, não quero, se esconde, depois ele aceita, enfim, jornada do herói. É só assistir o filme Príncipe do Egito, gente. Infelizmente é um bom filme. É um bom filme. Eu fico bem triste porque é um filme religioso que é realmente muito bom. Mas de qualquer forma, eu não acho que que essa explicação esteja errada. Ela só meio que derruba esse conceito de milagre. Eu não vejo milagre nenhum. É tipo uma mudança climática, como acontece em qualquer lugar. Choveu granizo, significa que Deus tá puto? Tá bravo, pô. Praga das rãs. A praga das rãs. Em Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 4, Deus instrui Moisés a informar o faraó que se não liberar seu povo, ele encherá todo o território com rãs. No caso, subentende-se anfíbios saltitantes em geral. As rãs, então, teriam invadido ruas e casas, atormentando a todos. Este evento tem uma explicação, que está diretamente vinculada à primeira praga, assim como as demais pragas também estão, segundo os estudiosos. Como houve um crescimento desordenado de algas no Nilo, deixando suas águas inóspitas para certos seres vivos, milhares de sapos e rãs também praticaram o êxodo, tomando emprestado o termo bíblico. Isso nos leva à terceira praga, conhecida como a praga dos piolhos. A praga dos piolhos. Bom, a narrativa descreve como Moisés, o líder dos israelitas, foi instruído por Deus a estender sua vara sobre as águas do Egito, transformando-as em piolhos. Algumas traduções trazem mosquitos. E o cara fala isso mó sério. Ah, não dá, quinta série que habita em mim, não consegue, não. Mas esse Moisés, ele usa essa vara o tempo inteiro, viu? É a história a inteira. Vara de Moisés. Primeiro ele transforma a vara dele numa cobra. E aí os sacerdotes do faraó vai lá e transforma a vara deles numa cobra também. Eita. Só que a cobra A cobra do Moisés come a cobra deles, come a cobra dos dois, pra poder mostrar que Moisés, o quê? É melhor do que eles. Todos os milagres que Moisés fez com a vara... Não. Todos os milagres que Moisés fez foi usando a vara dele. Deus ele era mandava. bom de vara. E Deus mandava ele usar a vara dele. Era muito importante. Ele era muito bom de vara. O mais legal nessa história, nesses fatos que eles vão contando, é que, assim, cada praga é explicada. Tipo, uma praga leva a outra. E Moisés não precisava ter usado a vara dele hora nenhuma. Porque é compreensível que depois do mar, do rio de sangue, isso chame muitas rãs. E é compreensível que esse monte de rã atraia piolhos e também atraia mosquitos, pernilongos e etc. Sim. E é natural. E a gente tá falando de uma época, né, onde não se havia, tipo, a galera pegava piolho e eles não iam saber o que fazer, então era óbvio que podia se espalhar. Eles tinham cabelo, não tinha remedinho pra passar na cabeça. Exato. Pra você tirar os piolhos. Exato. Não tem o que fazer. Então qual que é a tua escolha? É fazer suas orações, as suas rezas, tomar seus chás, etc e tal. Mas qual que era o pulo do gato do povo hebreu? Segundo o que Moisés narra, isso acontecia só com os egípcios. Isso não acontecia com o povo hebraico. Ah, tá bom. Isso não acontecia com O eles. sapo vinha na rua, ah, não, isso aqui eu não vou entrar. Não. Exato. Era meio isso que acontecia. O que não faz sentido. O piolho pulava na cabecinha do hebreu. Esse aqui não, aqui esse não. Esse é sangue abençoado, não dá. Não dá. Não dá pra chupar esse aqui. Eles andavam tipo com um repelente natural, entendeu? Corre que Moisés vai pegar a gente com a vara. É isso que eles falavam. Cuidado com a vara de Moisés. Cuidado com a vara do Moisés, cuidado. Inclusive, eu não sei se é no vídeo do Príncipe do Egito, ou se é num outro filme, ou
sei lá, nos 10 mandamentos da Record, que realmente tem uma redoma aonde o povo hebraico ficava, porque era assim, né? Num lado ficavam os egípcios e o povo hebraico, o povo hebreu, eles tinham uma vilazinha pra eles. Muito, não faço ideia. E nessa vilazinha tinha tipo um domo, Nossa, não. sabe? Não. Que protegia eles de Isso não já acontecer. tá drogas. Mas de qualquer forma não faz sentido, porque, ok, vai proteger quem tá lá dentro. Mas os hebreus, como eles eram os escravos, eles estariam Eles lá. tinham contato, não faz sentido. Não faz sentido. Então, realmente, todos os hebreus, então, deviam ter um repelente. É a única coisa que explica. Repelente abençoado da vara no deserto. Sendo que, de novo, convenientemente, todas essas pragas, uma leva a outra de maneira completamente natural. Por isso que eu acho que, ok, é um livro que tá dizendo, é um vídeo que fala que são 8 fatos bíblicos que realmente acontecem, mas na verdade são fatos bíblicos que provam que todo esse misticismo é uma mentira. Quando a Bíblia cita piolhos, não quer dizer que os insetos tenham sido especificamente piolhos, mas sim mosquitos e moscas e em quantidades absurdas, já que o rio lamacento e a quantidade de animais mortos formavam um cenário perfeito para a proliferação dos insetos. E não só os habitantes passaram a se sentir incomodados, assim como Sim. o próprio faraó e seus súditos diretos, Mas como ela era como muito também passaram calor, a ficar devia ser doentes. pernilongo também. É o quê? Como fazia muito calor no Egito, né? Podia ser pernilongo também. Pode ser também. Mas eu Imagina. imagino que bichos mortos atraiam moscas. Cara, imagina que inferno. Moscas, Imagina que mosquitos. inferno. Você tá falando uma mosca. É um saco. Não, eles são grandes, batem na tua cara. Ah, Assim. Um monte. que nojo, que nojo. Com aquelas larvinhas. Mas, de novo, uma coisa leva a outra. Ah, é verdade, porque eles vão lá, colocam as larvinhas nos bichos mortos, os bichos mortos. Ai, meu Deus. Já que a disseminação de alguns males passou a ocorrer. A quarta praga fala também da invasão de moscas, mas os pesquisadores acabaram fazendo a relação desta com uma terceira praga. Tais insetos acabaram por influenciar negativamente a quarta praga, que foi a morte dos rebanhos. Pra variar, Deus feito legal pra caralho. Todos iam ser sacrificados por Deus. Porra. Um bando de bicho que não tem nada a ver Nada com a ver, o isso. bichinho fez nada. Fez nada. O bicho tava ali, vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele, entendeu? Provavelmente sendo morto pra virar comida, ou seja, ele já tava na merda. Ou dando leite, a rodo também. Exato, e lã, a rodo, né? Pro pessoal ter as suas roupinhas. E eu vou lá, vou só matar, foda-se. Vou matar porque sacrifícios são necessários. Porque você não tá libertando Meu povo. o meu povo. Eles não têm nada a ver com isso. Aí no final vai lá e mata um monte de filhote também, né? No final. Não, é ridículo. A última praga é mata um monte de filhote. Mata É sempre todo uma mundo. carnificina do caralho. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Tadinho, Senhor não fará tem nada a distinção ver. entre os rebanhos de Israel Por que e Deus os só do não Egito. mata o faraó? Nenhum animal dos israelitas morrerá. Aí, ó. É isso que eu não Êxodo entendo. 9, 1 a 4. É isso que eu não entendo. Ele fica maltratando as outras coisas. Por que ele só não mata o faraó? Não, mas é porque ele queria mostrar o poderzão dele. O grande poder dele. Mas Moisés já mostrou a vara. Deus não precisa mostrar. Mas a vara, ela virou poderosa graças a Deus, entendeu? Então, Deus queria mostrar o quão fodão ele é, entendeu? Por isso que ele teria que ir fazendo todos esses sinais, matando um monte de coisa, cometendo um genocídio inacreditável, só pra provar o quanto que ele ama o povo de Israel. Essa é a maneira de amor de Deus. Através do quê? Violência. Da violência. Morte. Sangue. Quem ama, espanca. Bate pra caralho. É assim que a gente demonstra o nosso amor. Entendeu? É espancando. Sendo assim, os cientistas acreditam que a quinta praga poderia ter sido causada por insetos que propagam a peste bovina africana ou a língua azul no gado, resultando em mortes generalizadas na população animal. Isso nos leva à quinta praga, que é a das feridas purulentas, isto é, que contém pus, como é o caso do furúnculo. Muitas pessoas naquela época contraíram furúnculo, e isso também tem raiz na proliferação dos insetos, uma vez que tanto animais quanto as pessoas podem ser picadas por um inseto contaminado. E pronto, eis aí a receita ideal para um furúnculozinho de nada na pele. É bom, nem queira ter um negócio desse que é muito chato. É horrível. Já tive um no sovaco. Eu já tive uma furunculose. Nossa, furunculose é sacanagem. Furunculose. Eu tive, ao todo, acho que eu já cheguei até uns 8 ou 9 furúnculos ao mesmo tempo.
E eu fui pro culto cheia de furúnculo mesmo assim. Cantava no Ministério de Louvor. 2 desses furúnculos que eu tive deu na parte interna da minha coxa. E eu tinha que andar igual um cowboy. Porque... Raspava, né? Imagina, né? E teve uma das vezes, inclusive, que eu fui mancando até o culto. Cantei. E fiquei lá até o culto acabar. E a líder tratou como se fosse... É isso mesmo que tem que ser feito. Espero você aqui no dia seguinte. Ah, louco. Eu tive uma no sovaco, bem grandão, assim. Eu tenho a marca até hoje de um dos furúnculos que eu tive. Meio manchadinho, mais escuro, assim. Quando eu fazia enfermagem, eu vi um cara que ele tava com aqui no braço. No braço? Um furúnculo bem grandão assim no braço. E aí tinha que espremer ele, né? Só que aí não era pra espremer, era pra tirar. Tem que tirar o pus, né? Pra poder sarar. Exato. Aí eles colocaram, primeiro ele passou anestesia local, né? E aquilo já me deixou... Bastante aflição. Eu precisei sair de perto. Hoje em dia eu não tenho mais essa coisa, mas naquela época eu precisei sair de perto. Porque a agulha vai lá dentro, sabe assim? Vai dentro. Ele fura, né? E aí depois corta. Nossa, eu não... No sovaquinho eu não pegava. Aí a moça foi isso aí mesmo. E aí espremeu. Foi horrível. Você desmaiou ou não? Você desmaiou ou não? Não cheguei a desmaiar, não. Mas foi bem dolorida. Depois eu ainda tomei um bezetacil na bunda. Ai! Nossa! Fechar com chave de ouro e voltei. Pronto, aí você vê, você imagina, nessa época não existia nada disso. Não existia anestesia local, não existia bezetacil, não existia nada. Eles tinham alguns ungüentos, eles tinham, sei lá, um chazinho, uns anestésico natural, tudo bem naturalzinho. O que é mais fácil? Você realmente entender que uma coisa consequência da outra que está causando isso. Nós precisamos interromper essa catástrofe ambiental que está acontecendo, ou simplesmente acreditar tudo a uma deidade, a algum tipo de misticismo, ou a dizer que essa deidade está muito brava comigo e eu preciso fazer alguma coisa para que isso seja estancado. O que é mais fácil? Quando você está numa situação onde você não tem outra alternativa. Então era muito mais fácil eles fazerem essa narrativa. Não, mas é bem da época mesmo, né? Tipo, você inventar uma história louca e mirabolante de que vocês estão sendo punidos pra explicar o que tá acontecendo, né? Exato. E obviamente ficaram doentes por causa daquele monte de mosca, bicho. Sim, e a gente tá falando de 2 povos que eram muito místicos, né? 2 povos que tinham as suas religiões e tinham os seus rituais e levavam muito a sério esses rituais. Então é natural que eles realmente acham que, no caso dos egípcios, eles realmente acham que todas as desgraças que estavam acontecendo era por causa do povo escravizado, né? Lembrando, inclusive, que o povo de Israel, ele não chegou no Egito sendo escravizado, né? Eles chegaram no Egito por causa do babaca do Jacó, né? Que trouxe a família toda para fazer um puxadinho ali. E aí cada um foi fazendo seu puxadinho, resolveram se abrir para a vida e ter 800 filhos cada família, né? E aí se proliferaram de uma maneira inacreditável. No começo estava tudo ok, até que se passaram aí uns tempos, o faraó novo que chegou não conhecia aquela galera e viu, gente pra caralho. Sim. Ganhando, vivendo como se fosse um de nós, sendo que não são, vamos escravizar essa galera. Entendeu? Então escravizou eles por um período X, de repente veio uma mudança climática. O que é mais fácil para eles acharem? Que a mudança climática foi porque, olha esse bando de merda que tá acontecendo, é uma mudança climática natural, acontece, né? Ou achar que eles estão sendo amaldiçoados pelo povo. Eu acho que o grande lance é como Moisés previu a mudança climática. A gente tem um questionamento. Mas você não pode esquecer que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Pode muito bem dizer que... Em toda a história, inclusive, Moisés é o fodão. Só existe um momento que ele não é o fodão, que é quando ele faz uma merda e por isso ele não consegue entrar na Terra Prometida. Só que ele não consegue entrar na Terra Prometida, ele já tem 120 anos. Ele vai entrar na Terra Prometida pra quê? Que o corpo dele, de acordo com o que se diz, nunca é encontrado. Ele tá no deserto até hoje alucinando, né? Junto com o Jacó, né? É Jacó que foi pra lá, não foi? Foi Jacó. Então, tá lá alucinando. Alucinou forte. O deserto é o lugar da alucinação, gente. O grande dilúvio.
Embora a narrativa da Arca de Noé seja espetacular, estudiosos afirmaram por muito tempo que ela não ocorreu de fato, considerando-a pouco mais que um mito. No entanto, essa opinião começou a mudar em 2000, quando 2 geólogos da Universidade de Columbia, Walter Pittman e William Ryan, iniciaram um estudo de amostras de núcleos retiradas do fundo do Mar Negro. De acordo com estudos geológicos, o Mar Negro já foi um lago de água doce separado do Mar Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo. Há cerca de 10 mil anos, durante o final da última era glacial, o nível da água no Mar Mediterrâneo subiu tanto que ultrapassou o Estreito de Bósforo, inundando a área do Mar Negro. A água teria começado a fluir através da brecha com uma força de mais de 200 vezes a das cataratas do Niágara. Em um único dia, teria entrado água suficiente na bacia do Mar Negro para cobrir uma área do tamanho de Manhattan, a uma profundidade de mais de 900 metros. Ao final de um ano, aproximadamente 155 mil quilômetros quadrados de terra teriam desaparecido sob a água. O que essa pesquisa, que essa dupla de cientistas norte-americanos falando que essa corrente marítima que poderia cobrir Manhattan, porque realmente Manhattan é o topo do mundo, do universo, eu tô bolada, entendeu? Aí acontece isso significa que comprova que realmente um dilúvio de proporções globais aconteceu e devorou toda a... Fala pra mim. Acho que a gente cai de novo naquela conversa do... É o que eles usaram para explicar o que aconteceu na época. Não aconteceu! Nesse caso não aconteceu! Não foi no mundo. Mas é que pra eles não tinham como olhar o mundo inteiro naquela época. Então, eles acharam, quando lotou de água, que ali... Enfim, Isso é uma que fábula! era o mundo inteiro, sabe? Os próprios... Ó, Tipo, aconteceu na minha casa, aconteceu no mundo inteiro. Ah, sabe qual que é o problema dessa história do dilúvio? É que os crentes, eles interpretam isso como foi realmente real. Isso realmente aconteceu. Tanto que eles acreditam piamente que o arco-íris não é o reflexo Das gotas. da luz solar na água. Não é isso. É a aliança que Deus fez com com Noé, prometendo que ele nunca mais ia acabar com o planeta em água. Você não sabia disso? Você é uma péssima católica, pelo amor de Eu Deus. sou. O problema é isso é enxergado como real. Mas você vê, a gente tem uma comprovação de que, realmente, X anos atrás, aconteceu esse grande... esse dilúvio e tudo mais. Tá bom. Então, como... Ok, mas isso prova também que dentro da Arca de Noé existia uma redoma. De novo, vamos à redoma. Existia uma redoma que fez com que todos os animais que eram predadores decidiram não comer as suas presas, porque é o que está escrito na Bíblia. Ah, tá, é. Verdade. E como é que Noé alimentou esses animais? Então, De ar? não precisou alimentar, porque Deus... Esses animais foram sustentados por Deus. Quem foi que colocou pernilongo na arca? Essa é uma pergunta. Desgraça. Porque, veja bem, foram 40 dias de água completa. É tipo Waterworld, sabe aquele filme? Foi isso. Não existe terra seca. Por 40 dias e 40 noites. Então, tipo, e todos os animais que vivem na água, os anfíbios, por exemplo, que eles vivem na água e na terra. E ele soltou a pomba 7 dias depois dos 40 dias. Isso. Então, na verdade, foram 47 dias. Porque ele soltou a pomba ele soltou a pomba várias vezes, na verdade. Coitada da pomba. Ele foi soltando ela pra ver se uma hora ela ia vir com... Porque, tipo, ele soltava a pomba voava, blá, 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 e voltava. Quando ela voltava sem nada, ele, não tá na hora ainda. Aí soltava, blá, blá, blá. Aí, no 7º dia, quando ele soltou, ela voltou com um raminho. E aí, Noé teve certeza de que tinha acabado. Aí, eu não sei por que ele fez isso, porque depois ele teve que esperar, de qualquer forma, a arca atracar. Que aí, quando a arca atracou, ele abriu e aí saíram todos os animais. Na Pangeia. Que aí eles estavam todos juntos, depois separaram pelo um. Outra coisa também que me irrita muito nessa Sara história... me ignorou, foda. Outra coisa que me irrita muito nessa história, mas é porque crente não acredita em Pangeia. Mas como é que os animais se espalharam depois pelo mundo?
Ah, foi um E milagre de soltou Deus. os animais ali no Mediterrâneo. Como é que eles vieram parar aqui no O urso polar. continente americano? Como que o urso polar foi entrar na arca? Hein? Tinha uma parte congelada lá. A foca, o leão marinho, Eram outros animais, eles evoluíram. o camelo. Não existe evolução. Crente não acredita. Foram em criados evolução. depois por Deus. Não. É, ué. Tudo foi criado lá na época de Adão. E Tem todas a as... vara do Moisés. Foi a vara de Moisés que escreveu. Inclusive porque foi Moisés que escreveu isso daí, sabia? Do Noé? Sim. Aí, ó. Agora, uma coisa também que eu acho muito engraçado é que fala que Noé foi colocado dentro da arca porque ele era o único homem justo em toda a terra. Porra, que terra ruim. E aí por isso que foi colocado ele e toda a família dele. Noé, o mesmo cara que encheu a cara, bebeu pra caralho, bebeu muito, de ficar pelado, né? E os filhos tinham que cuidar dele e, né, ajudar ele e tal. E o filho dele, Cão, foi amaldiçoado por Noé por ter visto Noé pelado quando ele tava bêbado que nem um macaco. A travessia do Mar Vermelho. Embora a narrativa da divisão do Mar Vermelho seja um dos eventos mais dramáticos da Bíblia, em 2010, o cientista Cal Druz, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica da Universidade do Colorado, propôs uma explicação científica. Ele explorou o fenômeno da degradação do vento, no qual ventos fortes movem a água de um lado, criando uma breve faixa de terra seca. Druz sugeriu que essa degradação do vento pode ter ocorrido no Antigo Egito, oferecendo uma explicação para o evento bíblico. Druz, utilizando simulações por computador, identificou o lago Tanis como uma possível localização, onde ventos fortes gente, do leste dá pra teriam movido as águas, criando uma ponte terrestre temporária. Embora o texto bíblico mencione o Mar de Juncos, em vez do Mar Vermelho. A tradução incorreta para o grego gerou confusão ao longo dos séculos. Essa interpretação, segundo Druz, fornece uma perspectiva que se alinha com os relatos bíblicos. Em 1250 a.C., o lago Tanis era, de acordo com Druz, uma lagoa salobra, rasa, que fornecia o habitat perfeito para o crescimento de caniços de papiro. Mais uma vez, parecia que um evento bíblico surpreendente poderia ser explicado por um fenômeno natural. Talvez a degradação do vento realmente tenha ocorrido por acaso, quando os israelitas fugiam do Egito, permitindo-lhes atravessar o Mar de Juncos para um local seguro. De qualquer forma, não há dúvida de que isso poderia ter acontecido. A Bíblia... Primeiramente, eu gostaria de entender qual é dessa Universidade do Colorado. Tá? É a segunda vez que dedicaram recursos, tempo e muito provavelmente muito dinheiro para essas pesquisas para poder ficar pesquisando esse tipo de coisa aí. Pra quê? Né? Qual é dessa Universidade do Colorado? Tá parecendo aquele museu criacionismo. Eu sou doida pra conhecer aquele museu. Ai, meu Deus, americano, tem cada idiotice. Porque, gente, quanta coisa pra você pesquisar. Você vai pesquisar sobre isso? Não, é interessante. Eu achei interessante. Mas uma coisa, um ponto relevante aí é que ele mesmo falou que, ok, houve uma confusão, né, no que seria o mar da Bíblia que eles atravessaram. Mas o cara falou que era uma área de água salobra e rasa. Como é que morreu então o exército depois que fechou? Se era raso. Eles poderiam facilmente passar. E, importante, sobre essa história do Mar Vermelho, nós tivemos uma ouvinte uma vez que mandou uma... Você lembra disso? Acho que eu lembro. Quando ela mandou um e-mail falando sobre o grande problema de localização do Moisés, porque quando eles foram pro Egito, ninguém precisou atravessar mar nenhum. Ninguém precisou nada. E aí, de repente, precisava atravessar a o gente mar. precisa atravessar esse mar e ficar completamente perdido do outro Pelo lado. deserto. Faltou o GPS. 40 anos! 40 fucking anos no deserto, completamente perdido, completamente desorientado, né? Então, tipo... Mas, realmente, essa história desse cara aí, que eu já esqueci o nome dele, desse cientista, na verdade ela já foi derrubada pelos próprios evangélicos. Os próprios crentes são contra isso, justamente por ele não comprovar essa coisa maravilhosa que foi realmente o mar se abrindo, parede de um lado, parede do outro, Corredor infinito. um corredor infinito, e o povo de Israel foi lá, ó, de boa. Não faz muito sentido, porque quando Moisés levanta a vara dele, antes dele levantar a vara, na verdade, né? O povo fica lá parado e eles começam a falar, pelo amor de Deus, a gente vai morrer aqui.
eles vão alcançar nós. Não sei o que. Não Tipo, estavam tendo eles muita já- fé, né? Que é da série. Eles já estão ouvindo o Os pessoal cavalos chegando, né? E aí, de repente, ele consegue abrir o mar. O quão rápido esse povo de Israel correu? Mas aqui diz que não era fácil atravessar, era cheio de pedras, era no fundo do mar, né? Que eles foram. Então, devem ter descido pra caramba, né? Sim. No mar. Deus deve ter feito os idosos ficarem com canela de ferro, né? Pra Mas aí conseguir- tinham as carroças, né? Que levavam as pessoas. Uai, mas vai quebrar a roda da carroça. Então, eles foram com calma. Mas o povo egípcio tava atrás. Sim, mas pegar eles também tinham carroças que tinham que ir mais devagar, né? Não ia alcançar. Ninguém ia se alcançar nesse processo. Pede lógica. A gente tá falando da Bíblia. Uai, mas são fatos bíblicos que aconteceram de verdade. São comprovações científicas. Perguntas têm que ser feitas. Mas não pra mim, eu não sou cientista. Mas você tá tentando defender aí? Eu tô tentando ver pelo outro lado. Eu tô tentando ser o advogado do diabo aqui. Aham. Então você tá advogando mal. Na verdade, você é o advogado do diabo, eu sou o advogado de Deus aqui. Isso. Vai, advoga aí. Eu quero que você me diga qual é a lógica Aleluia, glória. desse mar. Porque na pesquisa desse cara, o mar ele não se abriu. Não, foi um vento que abriu um pedacinho. Mas isso acontece mesmo. Não foi só o vento. Foi tipo, a maré baixou. E o vento ajudou a... Isso, com a ventania ele empurrava a água, né? Isso. Isso acontece mesmo. Mas aí tem que ser realmente raso. O vento não tem força pra abrir uma quantidade absurda de... Sem contar que o vento, pra ser essa possibilidade, ia arrastar as pessoas também, né? Também, né? Não, e de novo nessa palhaçada, né? De americano achando que, nossa, agora sim a gente descobriu que era isso mesmo. A gente sabe de tudo. Só queria deixar claro que a Sarah escreveu essa parte do roteiro com cientistas americanos se achando o centro do universo.com. Esse é o nosso roteiro. Na verdade. Alguém tem um ranço aí, eu acho. Porque velho. É sempre, tipo, por exemplo, esse da Dimensão do Mar Vermelho. Um cientista estadunidense disse que foi isso. E as pessoas tomam como, foi isso sim. Não. Pera aí, vamos lá, vamos advogar aqui de novo. Ah, lá vai ela. Um cientista estadunidense, não sei falar esse nome, estadunidense, disse isso. E os crentes disseram, é isso mesmo. Não vem falar que foi todo mundo. Não foi todo mundo, eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Não, mas eu tô falando todo mundo em termos dos evangélicos mesmo. Então, mas dane-se eles. Porque eles gostam de ter essas comprovações científicas, porque é aquilo, né? A ciência é só quando convém, Tem. né? Eles gostam de ter essas comprovações científicas pra eles dizerem, tá vendo como a Bíblia tá certa? Tá vendo como é verdade? É verdade. Verdade. A verdade como ela é. É a verdade pura, a verdade plena. E, é só um relato de um povo que não tinha conhecimento e aí deu essa explicação Isso. louca. Mas que pra eles fazia sentido. E se a gente enxerga a leitura dessa maneira, é só o relato de um povo falando sobre algo que eles não entendiam e aí eles colocavam essa fábula, é show. É ok. O problema é quando você resolve ler aquilo ali e fala, não, foi isso mesmo, essa é a verdade. Foi no filme do Príncipe do Egito que passa uma baleia azul? As memórias da Sarah é foda. A gente vai precisar assistir de novo isso aqui. Nossa, vai precisar muito assistir. Porque eu acho que é isso, abre o Mar Vermelho, as criancinhas vão passando, e aí tem uma baleia passando. uma baleia Acho azul. que é uma silhueta, não é? Não, é a baleia mesmo. A baleia real oficial que passa. Eu lembro que nesse livro que eu mostrei do Bíblia Júnior, a cena do mar abrindo, aí tinha assim, né, o mar aberto, aí as pessoas passando, aí tinha um peixinho assim. Olhando, né? Vendo o pessoal passando. O pessoal passando. O cara de... Tá com puxando. Só falta colocar aquele peixe que tem uma luzinha. Sacolé? Ah, abissal. É. Aí Mas não dá porque aí é no fundo muito. No Ah, fundo. mas quem se importa? Tem uma baleia azul, por que não pode ter um peixe abissal? Tá indo muito longe. Vai. Calma. A visão tradicional da destruição de Sodoma e Gomorra como um evento religioso foi desafiada em 2006, quando arqueólogos, liderados por Stephen Collins, descobriram evidências em Tal El Haman, uma cidade antiga no Vale do Jordão.
Escavações revelaram camadas de cinzas, tijolos derretidos e ossos queimados, indicando um evento catastrófico. Análises sugeriram que a causa foi uma explosão cósmica, semelhante ao evento de Tunguska, em 1908. A temperatura atingiu 2.000 graus Celsius, derretendo materiais instantaneamente, e uma onda expansiva devastou a cidade, resultando na morte de todos os habitantes e na desolação de região por séculos. O evento de Tunguska refere-se a uma explosão misteriosa que ocorreu em 30 de junho de 1908, na região de Tunguska, na Sibéria, Rússia, considerada o maior evento de impacto de um objeto celeste na Terra nos tempos modernos. A explosão foi aérea e ocorreu a uma altitude de cerca de 5 a 10 quilômetros acima da Terra, resultando em uma onda de choque poderosa que devastou uma área remota de floresta siberiana, derrubando aproximadamente 80 milhões de árvores em uma área de cerca de 2.150 quilômetros quadrados. Nenhuma das 8.000 pessoas que viviam na região sobreviveu. Bom, a não ser Ló, que por sinal acabou ficando viúvo. Ah, só caiu um meteoro, é isso? Um meteorito, sei lá. Sim. E aí explodiu tudo. Sim. Mas vamos falar sobre Ló, vamos falar sobre essa história maravilhosa. Mas o que tem a ver com Sodoma e Gomorra? Exato, o que tem a ver? Foi isso que aconteceu, será? É. Isso que ele quis dizer. Ele quis exemplificar. Isso. Ele quis exemplificar que nessa data aconteceu isso. Então, provavelmente o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi isso. Em 1908 aconteceu isso. Então isso significa que mais de 5.000 anos atrás foi exatamente isso que aconteceu também. Tá bom. E isso prova que a Bíblia é verdade. Porque se isso aconteceu em 1908, na Sibéria, significa que também aconteceu a mesma coisa no Oriente Médio. Que são dois locais com ecossistemas completamente diferentes. É tipo muita suspensão de descrença. É, total. É tipo, você quer acreditar que foi isso. Tipo, eles estão meio que tentando exemplificar. Tipo, ó, em tal ano aconteceu isso aqui. Então, como foi escrito na Bíblia, talvez naquela época tenha acontecido isso aqui. Algo semelhante. Algo semelhante, isso. E que o povo daquela Isso. época Interpretou que como... foi muito maior do que realmente foi. Isso, é. Esse aqui, teoricamente, no dilúvio descrito por Noé, agora voltando um pouco, foi chuva, né? Não foi um dilúvio, tipo, um tsunami que passou. Foi chuva, muita chuva, chuva até encher tudo de água, não é isso? Sim, chuva, virou uma enchente e matou todo mundo. Coitada da mulher de Ló, ela só olhou pra trás. Ela só olhou pra trás. Parece aquela história lá de a menina morre, aí o cara vai buscar ela no mundo dos mortos, aí ele faz um acordo lá e o cara fala, você não pode olhar pra trás, se você conseguir sair dessa caverna sem olhar pra trás, a gente te devolve ela. E não importa o que você ouça, não, você não pode olhar pra trás. Aí ele vai andando em direção à saída da caverna e coisas ficam chamando ele ouve passos e ele quer muito olhar pra trás, então quando ele tá quase saindo ele olha pra trás, aí ele vê a menina sendo levada embora. Tipo, é uma história grega, acho. É tipo uma Ai, que coisa horrível. É. Se alguém souber a história, o nome da história, os personagens da história, vocês contam aí nos comentários. Nossa, que história horrorosa. Mas é isso aí, ele vai lá, faz uma coisa e o demônio, sei lá, seja lá o que for, fala. Você tem que sair da caverna sem olhar pra trás. E aí ele fica ouvindo a voz dela, os demônios ficam chamando, olha pra trás, vem aqui, me ajuda, me tira daqui, nananã. Ele tá pra sair, ele olha pra trás, aí ela tava bem atrás dele, tipo, ia sair com ele, e aí ela é sugada pra dentro da caverna de volta. Nossa, mas esse povo é Psicopata, né? psicopata demais, né? Aí ele perde o grande amor da vida dele. Nossa. Mas essa história da mulher de Ló é meio que uma prova de que você não pode ter apego. Ah, você não pode gostar da sua casa. Não pode. Não pode gostar da sua casa, das coisas que você conquistou, é proibido. Não, porque Sodoma e Gomorra é um lugar podre. Você não pode gostar de Sodoma e Gomorra, é um lugar podre. Não pode por quê? Porque as pessoas se pegavam. Não, é que o contexto, quando você lê a história original, a história da Torá, não a história da Bíblia, a história da Torá, Sodoma e Gomorra era realmente um lugar podre, mas não era por homossexualidade, era por violência mesmo. Todos os contextos de que aconteciam lá eram contextos de violência, de agressão, de estupro e matança. Eram lugares podres mesmo. Claro que também não precisava ter matado todo mundo, inclusive as crianças, que tem nada a ver com isso. Mas é porque na Bíblia... Você pode escolher, ou você morre instantâneo ou você morre afogado. Deus vai matar você de algum jeito. Ou você morre com uma praga. um meteoro na tua cabeça, Isso. entendeu? Ou você vai morrer afogado num dilúvio. Ou você vai morrer de fome porque vão matar todos os seus animais. Você escolhe aí. Com um monte de furunco. Dumb ways to die. Dumb ways to die. Eu adoro. A história da Torre de Babel na Bíblia é frequentemente interpretada como uma explicação para a diversidade de idiomas no mundo, embora cientistas e linguistas tenham refutado essa ideia. No entanto, por anos surgiram teorias sobre a existência de estruturas na antiga Babilônia que poderiam estar relacionadas à narrativa bíblica.
Em 2017, o professor Andrew Josh, especialista em Babilônia, da Universidade de Londres, teve um acesso a uma tabuleta de argila da antiga Babilônia, esquecida por um século e mantida por um colecionador privado. A tabuleta revelou uma representação esculpida de uma imensa torre em formato de zigurate, com 7 níveis, ao lado do rei Nabucodonosor. Abaixo da escultura, um texto identificava a estrutura como o Zigurate de Babel, ou a Torre do Templo da Babilônia, e descrevia sua construção. Uma citação atribuída a Nabucodonosor afirmava: construí minhas estruturas com betume e tijolo cozido, por toda parte. Eu as terminei, elevando sua parte superior até o céu, fazendo-as brilhar como o sol. Bom, essa descrição, notavelmente semelhante ao relato bíblico, apontava para a possibilidade de que a história da Torre de Babel fora inspirada nesta construção real. A citação continuava detalhando os envolvidos na construção, incluindo pessoas de todo o mundo, refletindo a importância do idioma na história bíblica. Em suma, a evidência da tabuleta sugeria que a Torre de Babel, descrita na Bíblia, pode ter sido influenciada pela construção do Zigurate de Babilônia, conhecida pelos israelitas durante seu cativeiro na Babilônia. Eu adoro essa parte do vídeo, eu acho realmente muito maravilhoso, porque só comprova o que a gente já imagina e a gente nós aqui, a gente já sabe. Que, na verdade, toda a mitologia hebraica, toda a mitologia judaica, nada mais é do que um pouco da cultura deles mesmo e um pouco de apropriação e influências dos povos que eles interagiram, sejam os povos egípcios, sejam os povos babilônicos, tudo isso influenciou na construção da cultura deles e da mitologia deles. Então, tipo, essa comprovação, ela na verdade não comprova que a Torre de Babel existiu. Na verdade, ela comprova que a Torre de Babel não existiu, que é só um folclore. É isso. É um folclore como qualquer outro. Até porque não faz sentido. Você conhece a história da Torre de Babel? Não é aquela torre que eles queriam construir pra chegar no céu, e aí como punição, Deus fez com que eles não se entendessem mais, e assim foi criados vários idiomas. Exato. É isso. Né? A história é literalmente só isso. E você vê, a história do Nabucodonosor, ele foi um rei que ele veio bem depois de toda essa história. Uhum. Então eu até fico me perguntando, na verdade, como então que essa história da Torre de Babel foi colocada no livro. Porque quem escreveu a história da Torre de Babel foi Moisés. Moisés não conheceu Nabucodonosor. Então eu imagino que, na verdade, enfim, essas torres gigantes já existiam há muito tempo. E aí eles criaram essa história pra justificar, ou tenha sido só isso. Enfrentei uma situação que eu não consigo explicar. Então eu vou criar uma história para tornar factível e para tornar compreensível essa coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender que existem vários povos falando idiomas diferentes, com sotaques diferentes, coisas diferentes. O que eu vou falar? Eu vou contar essa história sobre uma torre gigante que foi Deus, que mudou tudo, não sei o quê. O mais interessante é que nesses 8 fatos bíblicos que aconteceram, vieram do mesmo lugar. Todas essas histórias foram escritas por isso, por um senhor que estava passando por situações completamente insalubres, com um povo que estava enchendo o saco, porque se eu fosse o povo de Israel, eu também estaria enchendo o saco. Não aguento mais andar. Seguir esse cara perdido. Exato. Já deu voltas e voltas aqui. Tipo, porra. Pessoa que saiu, né? Saiu novinho, já tá adulto, Já casado, tá adulto, porque 3 foram filhos. 40 anos no deserto. Teve gente que nasceu no deserto. Uhum. Na verdade, todo mundo que entrou na Terra Prometida foram pessoas que nasceram no deserto. Já tinha morrido todo mundo. Morreu todo mundo. Coitado das pessoas Porque que Deus acreditaram em Moisés. É porque Deus decidiu que nenhuma daquelas pessoas iriam conhecer a Terra Prometida também. Gente, por que vocês gostam desse cara? Josué e Caleb foram os únicos que vieram do Egito, conheceram o Então Egito. foi o Josué e o super-homem. E superou. Não é Kalel? É Kalel, né? É Caleb, É não Caleb. Kalel. Desculpa. Pelo amor de Deus. Caraca, você desviou muito do assunto agora. O fato é que essas histórias foram escritas por um coitado. E aí é óbvio que você vai Mas ficar... como é que ele saberia da Torre da Babilônia? Ele passou por lá? Foi inspiração Torre de Babel? divina. Esse é o meu ponto. Então é aquelas famosas vozes da minha cabeça. Exato, foi tudo isso. Fonte Arial 12. Sim, foi tudo isso. Inspirado por Deus dentro da tenda. Ele entrava na tenda, subia lá uma fumacinha, e cheirava aquela fumacinha ali, e aí começava a escrever. E aí... Dentro da tenda é foda. Era uma tenda. O Moisés tinha a tenda só pra ele, né? E aí ele escreveu tudo. Tudo.
Devia ser bem entediante, né? Imagina. Tinha que arrumar alguma coisa pra fazer e começar a escrever livro. Aquele conceito de sacerdote, todas essas castas. Coitado, mas eu estava só escrevendo um livro de história e aí de repente alguém falou: nossa, isso aqui é muito abençoado. Uhum. Vou botar na Bíblia. Aham. E vou dizer pra todo mundo que alguém escreveu isso. Isso. Era só um livro de história, gente. É como os judeus enxergam, Era inclusive. tipo Harry Potter. Sim. Os que entenderam era tudo errado. Exato. Era um livro de contos. Contos sobre uma cultura. Isso. Entendeu? É da mesma maneira que você vai ler, por exemplo, a mitologia grega. Você acha que os gregos acreditam naquilo? Não. Os gregos, talvez daquela época, deviam acreditar que aquilo era real. Ou não sei. Né? Mas eles entendiam aquilo ali como o relato de uma cultura, o relato de uma nação. É assim que ela é. É tipo você levar a sério a história do Saci Pererê. Olha só, tem muita gente Pior que diz tem que mesmo. viu. Pior que tem. Eu tinha um tio que acreditava. Ele acreditava que tinha um passarinho específico que chamava Saci Pererê. Quando ele cantava... Falar com a você galera tinha do interior do Brasil, você vai ouvir histórias sobre o Saci muito mais verídicas do que as da Bíblia. Ou histórias do Boto também. Do Boto, Do Boto. da mula sem cabeça. Bastante gente que realmente acredita. E é isso, Moisés só tava escrevendo ali relato daquele povo, entendeu? A cultura daquele povo. Mas os evangélicos, que não tem nada a ver com os judeus, mas eles pegam aquilo e falam, bom, é isso aqui. Essa aqui é a nossa religião. Essa é a nossa cultura. Me irrita muito esse negócio na religião. Ah, é evangélica. zoado, né? É uma apropriação desgraçada. Comenta aí com nós se vocês acreditarem em alguma coisa ou se vocês precisam dessas comprovações científicas para vocês acreditarem que realmente a Bíblia é verdade. Gostou, Dani? Eu gostei, achei divertido. É interessante, né? O vídeo não é ruim, não. Alguns pesquisadores me irritam por ter essa Eu acho legal você procurar respostas científicas para acontecimentos bíblicos, justamente para você justificar o porquê as pessoas pensaram nesse tipo de coisa, o que levou a essas histórias serem criadas, né? Eu acho massa. Mas não necessariamente para dizer que foi daquele jeito. Não. É mais pra tu explicar como que a pessoa Se chegou. a pessoa chegou naquela linha de raciocínio, teve essa ideia de escrever essa história, ou acreditou que aquilo aconteceu de forma tão grandiosa. Porque na cabeça deles, naquela vida tradicional, normal, né? Eles não tinham um cinema, por exemplo, pra sim. mostrar pra gente como seria se Nova York fosse inundada. Aham. Ou viesse uma nova era glacial. Então, hoje essas coisas não chocam. Mas na época chocava, porque eles não tinham referência nenhuma sobre isso. Então é legal você ter uma justificativa científica que, olha, isso aqui aconteceu e provavelmente por isso essa história se originou. Do jeito que se originou, entendeu? Eu acho legal. E talvez seja por isso que essa mesma história se repete em tantas religiões, em tantas mitologias. A mesma história contada. Apenas de um jeitinho diferente, muda uma coisa ou Muda outra. uma coisa, muda outra. Mas é É tudo sempre mesmo a mesma babado. história. Enfim, é isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima semana. Tchau. Tchus.